Muito bom dia aos meus queridos amigos do Centro Espírita Luz Caridade Allan Kardec, amigos e irmãos queridos de Queimados, aos quais eu tenho aprendido a amar a cada dia e dos quais eu sinto muita saudade. Fico muito feliz nesse instante de poder estar junto com vocês através das minhas vibrações, através dos nossos pensamentos, unidos, através da finalidade de divulgarmos a doutrina espírita e de estudarmos um pouco mais essa doutrina de amor. Rogo nesse instante a espiritualidade amiga desta casa, rogo a Deus, nosso Pai, que nos envolva e que cada um, onde quer que esteja assistindo essa palestra, no seu lar, receba as melhores vibrações, sinta-se renovado, sinta-se banhado por cada vibração que vem das esferas mais sublimes da vida. Receba o meu abraço carinhoso, receba as minhas vibrações de amizade e de desejo que todos nós tenhamos muita força e para que possamos, de fato, dar um testemunho de paz, um testemunho de fé e de coragem nesses dias que são desafiadores para cada um de nós, mas que são muito importantes. Porque como provar a fé? Como provar a certeza que eu trago em mim se eu não vivenciar, se eu não passar pelo vale das provações, das necessidades, das dificuldades? Então, meu primeiro cumprimento na manhã de hoje é esse. É um desejo imenso de que todos sejam fortemente abraçados por mim, tá? E que recebam de Jesus um manancial de amor, de luz e de muita paz. A proposta da manhã de hoje é estudarmos o livro muito importante. O livro O que é o Espiritismo? Na verdade, desconhecido de muitos de nós, muitas das vezes deixado de lado e pouquíssimas vezes estudado em nossos estudos sistematizados. É uma realidade geral, né? Então, o convite da manhã de hoje é que a gente possa refletir acerca da importância desse livro. Eu preparei um pequeno fichamento, vou pedir a vocês sempre muita paciência e um pouco de compreensão, porque a gente costuma trabalhar de uma forma mais dinâmica, gosto muito de trabalhar com os slides e facilita a compreensão. Porque, na verdade, através desses minutos que nós estaremos aqui juntos, não será possível fazer uma abrangência maior do livro. Essa noção maior do livro, da obra, da sua importância, ela só pode ser efetuada mediante a leitura dele e, mais ainda, mediante o estudo. Porque nós já estudamos, eu também já li o livro umas 2, 3 vezes, mas estudar, cada vez que a gente pega, cada vez que a gente olha, agora de novo, quando fui convidada a refletir um pouquinho sobre essa obra, de novo entrei em contato com os textos, meu Deus, quanta riqueza, quanto valor, quanta importância. Então, é muito importante que cada um de nós valorize essa obra, que leia. Então, vamos fazer a primeira reflexão. Quem aí já leu o livro O que é o Espiritismo? A casa possui também, agora não que estamos nesse momento mais difícil, mas a casa em algum momento se dedicou ao estudo dessa obra? Esperamos que a resposta seja sim. A nossa casa nós estudamos uma vez, olha só, bem, pelo menos que eu me lembre e que eu tenha conduzido, foi uma vez, né? Então, nós vamos ver que Allan Kardec, ele faz uma sugestão de ordem para um estudo sistemático da doutrina espírita, para quem deseja conhecer a doutrina espírita. E adivinhe qual é a primeira obra que Allan Kardec indica? O que é o Espiritismo? É a obra de introdução, pela qual compreenderemos melhor, de forma mais basilar, de forma mais elementar, os princípios básicos da doutrina espírita. Então vamos, mais ou menos, vamos fazer uma releitura, na verdade vamos compreender como é que é esse livro, vamos conhecer um pouquinho mais, relembrar qual a estrutura da obra, o que é o Espiritismo.
A obra que é o Espiritismo, ela foi publicada pela sua primeira vez em junho de 1859, 2 anos depois do Livro dos Espíritos. Houve várias outras edições, mas a primeira foi em 1859. Né? Também é muito importante a gente lembrar que Allan Kardec, ao elaborar essa obra, ele teve 2 cuidados muito importantes. É até muito comentado por Cosme Massi, que é um estudioso excelente da doutrina espírita. Né? Inclusive tem os seus sites super seguros, super voltados para o estudo sério e sistemático da doutrina espírita. E a gente vai ver, né, que Allan Kardec optou por duas maneiras mais prazerosas de abordar o assunto para adentrar a doutrina espírita, para compreender um pouquinho melhor para quem está chegando à doutrina espírita e ter uma noção um pouco melhor. Existem 2 formas apontadas, né, por ele, que é o diálogo no primeiro momento e depois perguntas e respostas. A obra, o que é o Espiritismo, ela basicamente, né, ela é dividida em 3 capítulos muito importantes. Né? O primeiro chamada a Pequena Conferência, que é onde Allan Kardec traça 3 diálogos importantíssimos. O primeiro diálogo com o crítico, o segundo diálogo com o cético e o terceiro com o padre. O que é que Allan Kardec faz nesse primeiro momento? Né? Com o crítico, ele vai tentar fazer essa introdução, dar essa compreensão do que vem a ser a doutrina espírita, fazer seus esclarecimentos, né? De um modo geral. Através do diálogo com o cético, e Allan Kardec vai fazer o quê? Vai começar a fazer um embasamento, mostrar através do raciocínio, da lógica, através de provas, né? Irrefutáveis, vamos dizer assim, as objeções que eram propostas aos adversários, que não eram poucos do Espiritismo, como agora também nós vemos. O terceiro diálogo, que é com o padre, ele também vai fazer a mesma coisa, esse esclarecimento, fazer apontamentos a respeito, mas agora das objeções religiosas. Né? Então nós temos o livro estruturado em 3 partes, que é a Pequena Conferência, que é dividida entre 3 diálogos: o diálogo com o crítico, o diálogo com o cético e o diálogo com o padre. Né? No primeiro momento nós já falamos que Allan Kardec vai fazer aqueles esclarecimentos elementares da doutrina espírita, depois ele começa a fazer esclarecimentos, mas mostrando por A mais B, provando que a doutrina espírita ela é fundamentada, ela é raciocinada, que ela tem como explicar e mostrar as suas bases. E isso ele faz através do diálogo com o cético e também buscando esclarecer as objeções feitas pelos religiosos através do diálogo com o padre. Eu separei algum trechinho, né, aqui que são importantes também para a gente falar a respeito. Só um momentinho. Que esses temas que foram abordados, né? É muito interessante a gente lembrar que aqui nesse primeiro diálogo e no segundo diálogo, Allan Kardec vai falar do que é espiritualismo, espiritismo, vai falar da dissidência, dos fenômenos espíritas, e pegando sempre por base o espírito. Sempre por base o espírito, né? Ele vai falar também, nesse primeiro momento, né, dessa essência doutrinária. A gente vai ver aqui que ele vai falar de algumas ideias, vou até falar rapidamente, né? O espiritismo, o espiritualismo, dissidências, fenômenos espíritas simulados, impotência dos detratores, o maravilhoso sobrenatural, oposição da ciência, falsas explicações dos fenômenos, alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento. Olha que riqueza! Tudo isso através do
diálogo. Por que ele escolheu essa forma? Por ser uma forma mais fácil, por ser uma forma mais prazerosa, por ser uma forma que prendia um pouco mais. Isso no primeiro momento, no primeiro capítulo, né? Ele diz, então, não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Gente, isso aqui é tudo, é muito importante. Quantas das vezes nós equivocamos-nos achando que se a pessoa adentrar a reunião mediúnica, se a pessoa participar de um fenômeno mediúnico, ela vai, com certeza, passar a acreditar na doutrina, será um trabalhador, será uma pessoa transformada. Nada disso. Nada disso. Eu até separei aqui um trechinho desse diálogo, o primeiro diálogo, né? Que é o diálogo com o crítico. Olha o que ele fala para Allan Kardec. O visitante, né? Que é o crítico. Confesso-vos, caro Senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos. Então ele já não acreditava. A razão, ele não tinha maturidade para alcançar. Então ele já falou para Allan Kardec que em nível de razão ele não acreditaria, não acreditava. Então olha o que ele fala. Entretanto, eu me curvaria diante da evidência se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso desejo merecer-vos a permissão de assistir somente uma ou duas experiências. Olha bem, ele achava que se adentrasse uma reunião de fenômenos, uma reunião mediúnica, vamos dizer assim, que ele se convenceria em uma ou duas reuniões. Será? Será que quem não está propenso, quem não está amadurecido, não está pronto para receber a semente? Será que através do fenômeno mediúnico ele vai se convencer? Vou abrir um parênteses aqui agora nesse momento. O saudoso Gerson Simões Monteiro, acredito que a maioria de vocês aqui com certeza já ouviu falar nesse fato que Gerson Simões Monteiro, que já foi presidente da UCERJ na época, que era a UZERJ, do CERJ, muitos e muitos anos, fez muitas palestras em Nova Iguaçu, desencarnou, né, é claro, e que Deus o abençoe onde ele estiver, que ele receba o nosso abraço, mas um trabalhador incansável da Rádio Rio de Janeiro, também. E ele conta um fato muito interessante. Ele diz que uma das pessoas participando, que o Gerson participou muito de reuniões de materialização. Muito. Inclusive, Gerson Simões Monteiro, para quem conhece um pouquinho da história dele, teve vários casos dos filhos com câncer, que desencarnaram novinhos com câncer, passou por muitas experiências dolorosas. E ele, em uma dessas experiências de reunião de materialização, o que Gerson faz? Ele conta pra gente que um repórter pediu permissão para assistir, né, a reunião de materialização e assim foi concedido. Concedido sabendo que o que seria, com certeza. Concedido na certeza de que serviria de lição, como serve até hoje para cada um de nós. Ele participou da reunião, ele tocou até a pessoa, o espírito, houve materialização lá no dia. No final, quando tudo havia sido concluído, quando tudo havia terminado, a reunião havia terminado, ele sai, tem um livro de assinatura, e ele escreve: vi, toquei, mas não acredito. Então, quando nós não estamos, eu nunca esqueci dessa narrativa de Gerson, quando nós não estamos prontos para entender, para compreender, não adianta ninguém querer convencer. Não existe argumento que faça a gente compreender. Não há argumento que faça a gente, na verdade, conseguir de fato seguir, acreditar, né? Se você não tem maturidade, como é que você vai acreditar naquilo? Olha o que Allan Kardec sabiamente responde. Desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, que é a imortalidade da alma, que é a relação entre os encarnados e desencarnados, vós a credes superior aos que todos os quantos não compartilham das vossas opiniões, que já se achava o melhor, o superior, o orgulho sobrepondo. Aí ele vai e fala para Allan Kardec de novo assim,
Aí Allan Kardec ainda continua: longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e a pretensão de supor a minha inteligência superior à vossa. Admiti, pois, que eu seja iludido. É a vossa razão que involudis, e não falemos mais nisso. Então Allan Kardec não estava preocupado em convencer ninguém. Olha, o visitante vai, que é o crítico, né, persiste um pouquinho mais. Entretanto, se conseguisses convencer-me, olha o argumento dele. Entretanto, se conseguisses convencer-me, conhecido do seu que sou, como antagonista das vossas ideias, isso seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Ou seja, fazendo uma espécie de chantagem, uma espécie de convite a Allan Kardec, né? Que se Allan Kardec conseguisse convencê-lo, ele que era o homem da razão, né? Ele certamente seria assim, um voto muito favorável a Allan Kardec. Ele era uma pessoa muito importante, conhecido pela sociedade, e que seria muito importante para Allan Kardec, para a doutrina espírita, Allan Kardec convencê-lo. Allan Kardec só responde assim, ó: lamento, caro senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir a convicção? Olha só, que coisa, que reflexão, gente, para cada um de nós. O fenômeno, por si só, não convence. É um conjunto, é o estudo, é passar pelo crivo da razão, é compreender, é estar maduro, é desejar aprender. Por isso que uma das coisas mais importantes da doutrina espírita é não fazer proselitismo, né? Não é a gente sair fazendo propaganda, querendo convencer a humanidade inteira, todo mundo de uma vez só. Isso é uma pretensão. A gente não tem que convencer ninguém. A gente tem que, na medida do possível, mediante os testemunhos que fomos vivendo, sedimentar em nós essa fé raciocinada, essa fé maior. Ontem eu fiquei até muito emocionada, porque uma amiga muito querida, a filha dela, filha única, e estava num processo de câncer há 3 anos aproximadamente, e agravou-se um pouco mais, começou na boca, né? E depois parece-me que fez uma metástase. E ontem ela ligou para mim, passou uma mensagem, que a gente se fala um pouquinho cada dia, só assim, né? Um cumprimento, aguardando, deixando-a muito à vontade. E ela disse para mim assim: Claudete, gostaria só de comunicar que a Andréa voltou à pátria espiritual. É a Sônia, não sei se alguém aqui conhece a Sônia do Sociedade Iguaçuana, da Estrada Iguaçu, aqui, indo para Nova Iguaçu. Eu fiquei muito emocionada do jeito pelo qual ela falou. Ela falou: Claudete, já chorei, mas eu tenho tanta certeza que ela continua viva. Né? Ela deixou os 2 filhos, um de 9 e outro de 18. E eu só peço a Deus para que me dê força para que eu possa cuidar. Mas ela falou com tanta certeza, que só quem tem muita certeza que vai ter a calma, a coragem, a tranquilidade e o equilíbrio desse momento que ela passou. Que não tem como fingir essas coisas, né? Essas coisas a gente passa de verdade. E eu fiquei muito emocionado, conversei com ela, desejando que ela continuasse dando esse testemunho lindo e agradecendo pelo exemplo que ela estava nos dando. Então, quer dizer, uma pessoa que não só viveu na doutrina espírita há muito tempo e que estudou a doutrina espírita, mas que já introjetou, né, a doutrina, já fez com que a doutrina fizesse parte da vida. Nesse momento, por exemplo, de pandemia que estamos vivendo, nós somos todos convidados, meus irmãos, à construção de um templo interno, que eu poderia dizer, como diz a canção de, acho que é Maria do Dolores, até me perdoe agora que eu não me recordo muito bem, existe uma canção, eu não estou com a voz muito boa, mas posso arriscar só um trechinho, quando ela diz assim: volve o teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Não dá para cantar mais. Mas ela diz que o templo abandonado é o nosso coração, essa construção íntima, né? E muitos de nós, por não estarmos com as paredes materiais da casa espírita aberta, achamos-nos abandonados, desesperados. Por quê? Porque estamos acostumados a fazer o movimento para fora. Esquecemos de fazer o movimento para dentro. Então, nessa hora em que somos convocados a entrar em contato conosco,
a exercitar a nossa fé, somos pegos de surpresa, vamos dizer assim. Então, esse momento, meus irmãos, é muito importante para todos nós. Tem sido uma dádiva para as nossas vidas, no sentido de alerta espiritual. Aproveitando que ainda estamos aqui na Terra, não sabemos até quando, mas estamos aqui ainda. E ainda temos tempo de nos reabilitar espiritualmente, né? E de nos reencontrarmos, de nos reconectarmos com Deus, nosso Pai. Mas vamos prosseguir. Então, esse primeiro diálogo, né, com o crítico, como já falei, o objetivo dessa fala primeira de Allan Kardec com o crítico é dirimir as primeiras dúvidas mais elementares, né? Como um cético, já foi realmente combater as objeções. Eram muitos adversários da doutrina espírita, né? E com o padre, a gente já comentou, também combater as objeções religiosas, que acontece até hoje conosco, nós sabemos disso, né? E muito interessante que Allan Kardec mostra que a doutrina espírita tem base científica, tem base fundamentada, que ela pode responder a quaisquer questões através da linha do raciocínio. Não é porque ele quer, porque acha, achou, não, através do raciocínio, né? Vamos lá, então, vamos para o segundo capítulo agora. Olha que interessante. O segundo capítulo, né? A gente está separando, tentando se organizar aqui. O segundo capítulo, ele é basicamente um resumo do livro dos médiuns. Olha os assuntos que ele vai tratar, queridos irmãos. Observações preliminares dos espíritos. Ele vai tratar do espírito, de como essa comunicação com os espíritos se dá, né? Como acontece isso. E ele vai falar dessa comunicação com o mundo invisível, fim providencial das manifestações espíritas, vai falar dos médios, vai falar dos escolhos da mediunidade, qualidade dos médios, vai falar do charlatanismo, da identidade dos espíritos. Aí vamos abrir outro parêntese agora. Hoje, existe um momento que a gente não dá nem para ficar falando muito, né? A gente recebe muitas mensagens pelo WhatsApp. E hoje recebi mais uma da médium, só não sei nem me pronunciar, me perdoe. Alu, não sei, alguma coisa assim. E fala, datando o fim da pandemia, da pandemia, datando questões. Espíritos superiores vão se prestar a isso? Espíritos superiores delimitam a vida do plano espiritual para traçar datas para a gente? Espíritos superiores, ele tem essa característica de vir e chamar nossa atenção no sentido mais grosseiro, no sentido de deixar a gente mais deprimido. Eles fazem isso, os espíritos? Não. Vamos estudar o livro dos médiuns. A gente vai ver que lá naquele capítulo que fala das mensagens apócrifas, que vai tratar da veracidade das mensagens, da identidade das mensagens, da identidade daqueles dos comunicantes, dos espíritos que vêm trazer as mensagens. Nós vamos ver que não existe isso. Que o primeiro momento, o que é mais importante, vai ser sempre garantia, vai ser sempre o cerne, a essência do texto. Aí ontem também, passando assim rapidamente pelo Facebook, eu vi um retrato da Sheila que me chamou muita atenção, o espírito Sheila. E vinha de novo outra mensagem dizendo que era Sheila, mas falando de um jeito, falei, gente, que nunca seria Sheila. E também falando de novo, datando, que vai terminar dia tal, do ano tal. Gente, nada disso, né? Então esse capítulo 2, que vai tratar das noções elementares, né, do espiritismo, ele é o resumo do livro dos médiuns. E ele vai tratar em síntese, de modo geral, dos espíritos, do que é espírito, desse processo de comunicação com os espíritos, tá? Sempre através dessa questão agora, a partir do segundo capítulo em diante, perguntas e respostas. Essa parte mais filosófica, né? No capítulo 3, também, nós temos a solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Olha que coisa, gente, como Allan Kardec é metódico, como ele é didático, né? Esse terceiro capítulo é um resumo do livro dos Espíritos.
as questões perguntas e respostas, perguntas e respostas. Então ele vai tratar ali da pluralidade dos mundos habitados, vai falar da alma, o homem durante a vida terrena, o abandono depois da morte e por aí vai. Né? Então, ó, vamos de novo. O livro, a obra, o que é o Espiritismo, divide-se em 3 capítulos. Né? O primeiro é pequenas conferências, né? Pequena conferência é onde vai tratar do diálogo com o crítico, com o cético e com o padre. Né? Com o objetivo, de novo, quando vai falar do crítico, né? Essa questão das ideias preliminares, elementares da doutrina espírita. Com o cético, vai fazer essas abordagens fundamentadas, raciocinadas acerca do que é o espiritismo, mas buscando combater essas objeções dos adversários da doutrina espírita. Mesma coisa o diálogo com o padre. São Allan Kardec tentando combater, tentando não, mostrando 1 mais 1 são 2, por questões raciocinadas, lógicas, né? Não de querer convencer quem quer que seja, mas mostrando pelos fatos, pela ciência, pela comprovação. Ciência espírita. Né? Quando a gente fala de ciência espírita, porque é ciência baseada no espírito. São através das comunicações, os estudos das mensagens, as comprovações, o estudo de uma de outra, buscando pormenores, buscando detalhes que comprovem de fato o que foi, o que não foi dito, né? O que foi colocado. E o capítulo 2, como eu já falei, noções elementares do Espiritismo, que é basicamente o resumo do Livro dos Médiuns, e o capítulo 3, que são algumas soluções de alguns problemas da doutrina espírita, que é o capítulo que vai falar da pluralidade dos mundos habitados, como já falei, da alma, do homem, que é um resumo. Quando eu digo resumo do resumo, né? Uma síntese do Livro dos Espíritos. Tá? Por final, ali, ele vai fazer um pós-fácil, né? Onde ele vai tratar o que é o Espiritismo, falando que essa obra foi a primeira obra, né, publicada sob os auspícios da Federação Espírita Brasileira. Né? Depois ele faz a nota explicativa e um índice geral. Essa é a obra. Tá? O que nós gostaríamos também de comentar, muito importante, voltando um pouquinho a essa questão da segunda parte, né, do capítulo 2, que é uma parte importante, que é essa abordagem como um resumo do Livro dos Médiuns, novamente grifar, né, quando lembrar que não há garantia na assinatura. Quando ele fala da questão do charlatanismo, né? Não há garantia na assinatura dos espíritos. Ele escreveu uma mensagem a Sheila, escreveu uma mensagem a Bezerra de Menezes, escreveu mensagem X Emmanuel. Não é aí. Aí ele fala assim, os estudos, né? A não ser analisar a qualidade do texto. Olha que coisa que isso aqui é uma frase, né, que o Cosme Márcio utilizou, que me chamou muita atenção, que Allan Kardec também utilizava quando ele fala a nobreza obriga. A nobreza obriga. Agora vejam bem o que significa isso. Se o texto vem dizendo, né, que é de Bezerra de Menezes, ele precisa ser tão nobre quanto Bezerra de Menezes é. Essas entrelinhas, essas mensagens, ela tem que conter o cerne, ele tem que conter essa essência de Bezerra de Menezes. Se a gente conhece Bezerra de Menezes, sabe que ele é uma pessoa solidária, fraterna, um espírito de extrema bondade, de sabedoria, de amor ao próximo, a mensagem dele tem que ter essas qualidades dele. Então, achei muito interessante essa frase que o Cosme Márcio destacou. Nobreza obriga. É um método de análise. É um método de análise. Nobreza obriga. Ou seja, antes, quando recebemos qualquer tipo de mensagem, meus irmãos, vamos ter cuidado antes de repassar. Agora, durante essa pandemia, agora ainda parou um pouquinho, mas no início foi demais. Todo mundo recebia mensagem toda hora. E mensagem que a gente via
que não era de um conteúdo plausível, de um conteúdo racional, de um conteúdo pertinente com o que a doutrina espírita fala, né? Então, assim, ou então aquelas mensagens que a gente vai ver que são repetitivas, falando a mesma coisa, já que a gente já sabe, né? Aquelas mensagens repetitivas no sentido de longa demais da conta, dizendo, né, que o plano espiritual estava se organizando, que ia haver uma invasão. Será que os espíritos superiores fazem isso? Nós já vimos em algum momento no do livro dos médiuns mensagens reportando-nos a esse tipo de ação. Então é muito importante a gente ficar atento, né? Estudar e estudar sempre. Estudar sempre, meus queridos irmãos. É o que a gente precisa fazer. Gostaria ainda de fazer uma ressalva no diálogo com o cético. São coisas muito importantes. Esqueci de falar algo muito, muito, muito importante. Como que eu pude esquecer disso, né? Antes de Allan Kardec adentrar nessas partes, né? Nos capítulos, capítulo 1, 2, 3, depois o pós-fácil, depois essa nota final, né? Existe, lá no início do livro, uma biografia de mais ou menos umas 20 folhas acerca de Allan Kardec. Eu poderia dizer, eu já li algumas biografias, né, a respeito de Allan Kardec, mas essa é assim muito, muito linda, muito profunda, chega a ser assim poética. Então fica esse primeiro convite. Quem puder, leia o livro que é o Espiritismo. Aqui nós emprestamos na nossa casa mesmo aqui, eu e meu esposo, e não sabemos por onde anda agora nesse momento nosso, né? Nós tivemos até que recorrer aqui ao PDF no computador para a gente rever alguns comandos para organizarmos a estrutura do livro. Mas nós já tivemos 1 ou 2 ou 3, já estão tudo por aí andando, caminhando. Ainda bem, né? De alguma forma. Que quem pegou emprestado, que faça bom uso, que tenha lido. Mas é um livro que a gente vai comprar de novo. Não tem como ficar sem. É muito, muito importante. Tá? Tem um trechinho aqui no cético. E nessas notas preliminares a respeito do Espiritismo, Allan Kardec faz a definição. Olha que coisa linda na biografia de Allan Kardec. Olha que coisa linda. O Espírito de Verdade falando, né? Primeiro houve a pergunta de Kardec, né? Isso foi no dia 12 de junho de 1856. Quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? Allan Kardec pergunta. O Espírito de Verdade responde: não, mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. A tua é rude. Já abriu os olhos de Allan Kardec, né? Que ele tivesse cuidado. A tua é rude. Previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e transformar. Olha só. Não creias que te seja suficiente publicar um livro, 2, 10 e ficares tranquilamente na tua casa. Gente, olha que coisa séria. Vamos transportar para os dias de hoje. Não creias que seja apenas o centro espírita cumprir sua tarefa e ir embora para casa, tá tudo certo. Não é apenas ir lá, abrir, fez a reunião dia X, dia Y, como nós estávamos acostumados e que desde março não o fazemos. É muito além disso. Ele continua ainda dizendo, né? Não é preciso te mostrares, não, e ficares tranquilos em tua casa. Não. É preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assolarão terríveis ódios implacáveis. Olha só. Inimigos tramarão a tua perda, estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados.
As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga, do cansaço. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso e da sua tranquilidade, da sua saúde e mesmo da sua vida, porque tu não viverás muito tempo. Olha, gente, quem receber uma tarefa dessa ainda ia persistir. Muita coragem, né? Muita envergadura espiritual de Allan Kardec, que merece todo o nosso respeito. Pois bem, mais de um recua em lugar de uma vereda florida, não encontra sob seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. É preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade e modéstia. Desinteresse, porque abatem os orgulhosos e presunçosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas de palavras intempestivas. Olha, recado para todos nós ainda no dia de hoje. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada às condições que dependem de ti, Espírito de verdade. Então, isso aqui é Allan Kardec, né, que foi fazendo essa transcrição, esse diálogo. E numa definição muito importante do que é espiritismo, do que é o espiritismo, ele remonta dizendo assim para a gente também, né? O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, meus irmãos, eu gostaria então de iniciar a minha despedida, né? Fazer meus agradecimentos, pedir a todos desculpas aí pela tentativa, né, de fazer o que estava ao meu alcance fazer nesse momento em que nós nos encontramos aqui. Claro que pessoalmente é muito melhor, né? É muito mais... A gente fica mais à vontade, ver os olhos de vocês, poder sentir as vibrações, mas eu tenho certeza que cada um também nesse instante recebe meu abraço, envia meu abraço. Vamos então ficar com o convite de ler essa obra, O que é o Espiritismo. Espero que a partir de hoje eu receba o WhatsApp do Nilton, né, Nilton? Da Lúcia, dizendo: Claudete, depois daquela pequena conversa que a gente teve, várias pessoas disseram que começaram a ler o livro e que o livro realmente é formidável. Eu espero de todo o meu coração poder ter contribuído com a migalha de coração, com a migalha da manhã de hoje, com essas pequeníssimas reflexões. Vou repetir o que falei no início da nossa conversa. Impossível conseguir passar o que é a obra sem que vocês leiam, sem que a gente leia, tá? Então vamos só recobrar, vamos só relembrar rapidamente. A obra que é o Espiritismo, ela é contida, ela é construída, né, da biografia de Allan Kardec, como eu já falei, de umas 20 páginas aproximadamente, poéticas, lindíssimas. E quantas vezes a gente procura a biografia de Kardec só lá na internet, aquela coisa resumida, pequena, mas aqui a gente tem uma riqueza de detalhes, linda. Até a certidão de nascimento, eles fazem um comentário sobre a certidão de nascimento dele, com os detalhes, lindo. Depois nós temos o preâmbulo, o livro dividido em 3 capítulos, que é o capítulo 1, né? A pequena conferência espírita, que vai tratar dos diálogos, diálogo com o crítico, com o cético e com o padre, né? Nós já vimos que esse diálogo com o crítico ele tem por objetivo fazer rapidamente, né, os esclarecimentos básicos. Os 2 outros são
trabalhar as objeções, né, contrárias à doutrina espírita. Essas objeções dos adversários e também dos adversários religiosos. O capítulo 2, que são as noções elementares do espiritismo, né, que vai ser um resumo praticamente do livro dos médiuns, porque vai tratar na fonte do que é o espírito e da sua realidade espiritual, do que acontece, de onde vim, para onde vou, no sentido de se comunicar. Se os espíritos existem, eles podem se comunicar. Vai falar da comunicabilidade com os espíritos, dessa relação do mundo físico com o mundo corporal, né? Vai falar dos escolhos da mediunidade, etc. Por fim, o capítulo 3, que é a solução de alguns problemas pela doutrina espírita, que vai mostrar que a doutrina é capaz de responder a qualquer questão, baseada no fundamento, na ciência espírita. Por fim, o pós-fácil, que vai falar, como nós já dissemos, o que é essa obra, considerações sobre essa obra do que é o Espiritismo, e vai falar que é o primeiro livro publicado sob os auspícios da Federação Espírita Brasileira. Há uma nota explicativa e, por fim, o índice geral. Tá? Meus queridos irmãos, receba o meu carinho, meu abraço. Se eu pudesse estar com a voz melhor, eu poderia entoar um pequeno trechinho de uma canção, perdoe-me, em homenagem a Allan Kardec. Então vou deixar um pequeno trecho. Em vez de cantar, vou falar. Em meio à escuridão, você veio e iluminou, clareou a nossa estrada, imortalizou os homens e eternizou a vida. E agora a nossa voz vai aos céus em prece e te agradece. Obrigado, amigo Luz. Kardec, amigo Luz. É uma canção. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Receba meu abraço muito querido. Receba as bênçãos de Deus, nosso Pai. Toda a vibração de carinho e de amor no lar de cada um de vocês. Um beijo muito especial.